Alô, comunidade! Esse é o ICL Urgente do dia 16 de abril de 2026. A gente chega sempre às 5 da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo, mas eu sei que muita gente nos assiste também depois, no vídeo gravado, o resumo do dia, durante a noite, às vezes até de madrugada, né? Então você que está nos acompanhando, deixa o like na transmissão. Eu quero agradecer a audiência nos últimos dias. Olha, ótima audiência, especialmente no offline, que é o pessoal que assiste depois. A gente faz aqui ao vivo, mas faz também pensando em você que está nos assistindo logo depois. Se você deixar o like, mais gente vai receber esse vídeo e o ICL Urgente vão chegar para mais gente ainda. Quem está com a gente sempre na atualização das notícias é a Laura Couto, lá na nossa redação. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube e nossos canais parceiros, tanto agora na nossa live, quanto depois. Então, bom dia e boa noite para você também que está nos assistindo no offline. Aproveita, não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e comentar aqui no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos, Laura. Olha aí na tela, o dia D, o dia da soberania digital. O que será que é isso, hein? Ao longo do programa você vai ver várias vezes essa tarja que está aí na nossa tela. O Eduardo Moreira vai anunciar. Faltam 12 dias para o anúncio que vai ser feito pelo Eduardo Moreira. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita é a favor de penas duras contra os criminosos, desde que não sejam os amigos do Jair Bolsonaro, né? Aí não. Aí ligam para o Trump, pedem para soltar. Ô Trump, dá um jeito aí, solta o condenado aí que está na Flórida e tal. Alexandre Ramagem escapuliu da cadeia com uma ajudinha da turma do Trump e do Flávio Bolsonaro. Como é que o cara quer ser presidente do Brasil, governar um país, se ele se dedica a ficar soltando bandido? Que história é essa de que ele quer endurecer as penas, segurança pública e usa o tempo precioso para soltar bandido e criminoso? Como aconteceu aí no caso do Ramagem. Daqui a pouco vamos falar bastante desse assunto. Tem golpista solta lá nos Estados Unidos. É o Alexandre Ramagem. Bom, tem golpista solto nos Estados Unidos, mas tem golpista presa na Itália, né? A Corte de Apelação de Roma votou mais uma vez a favor da extradição de Carla Zambelli para o Brasil. Olha ela aí na tela. Pela segunda vez, a Corte aprova a extradição de Zambelli, diz a nossa manchete no portal ICL Notícias. O que aconteceu agora? Presta atenção, ó. A Justiça italiana acolheu o pedido do STF em relação à segunda condenação. Dessa vez, é aquela condenação por porte ilegal de arma de fogo. Você lembra da cena? Nós temos aí, na véspera da eleição, né, no segundo turno de 2022, a Carla Zambelli foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por causa desta cena aí no meio da rua em São Paulo. Ela bate boca com um homem que estava ali na região dos Jardins e depois sai correndo atrás dele com uma arma de fogo, ameaça, aponta a arma contra a cabeça desse homem. São as cenas que você está vendo aí no telão. O episódio aconteceu em 2022, o tribunal na Itália já tinha se manifestado favorável à extradição da Zambelli naquela outra ação em que ela foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então são 2 condenações e 2 pedidos de extradição. A Laura Couto tem outros detalhes sobre a situação da Zambelli. Rodrigo, só para reforçar, agora a ex-deputada Carla Zambelli tem 2 processos de extradição correndo na Corte de Apelação de Roma. Esse de hoje, por conta da posse de arma de fogo, e o anterior, por conta da invasão do sistema do CNJ. No que diz respeito à decisão de hoje, Rodrigo, a defesa da Carla Zambelli confirmou que vai recorrer, o que pode atrasar ainda mais esse processo de retorno ao Brasil. Já sobre a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, a Corte de Apelação já tinha determinado a extradição da Zambelli, mas os advogados da ex-deputada entraram com um recurso no dia 10 de abril, que ainda não foi analisado. E de acordo com a legislação italiana, a decisão final vai ser tomada pelo ministro da Justiça, o Carlo Nordio, que pode confirmar ou rejeitar a decisão do tribunal. E uma vez mantida a extradição, a Zambelli vai ser enviada para o Brasil e deve ficar presa na penitenciária feminina do Distrito Federal, mais conhecida como Colmeia, Rodrigo. Do Jair Bolsonaro. Tem a Papudinha e tem a Colmeia. Se bem que o Jair agora está de volta para casa, né? Está lá no condomínio. Mas ela vai ficar na Colmeia, no mesmo complexo ali
próximo a Papuda, no Distrito Federal. Mas para isso precisa terminar todo o processo, né? O outro processo está mais adiantado, aquele em que ela tem a extradição pedida por causa da condenação por invadir o sistema do CNJ, e agora tem o segundo pedido por causa do porte de arma de fogo, 2 condenações. Tem que esperar tramitar todos os recursos na Itália, depois vai para a mão do ministro da Justiça. Na última hora o ministro ainda pode dar uma canetada e falar, mesmo a Justiça entendendo que tem que extraditar, eu vou deixar a Carla Zambelli presa aqui na Itália. Pode ser, mas o mais provável é que ela venha cumprir pena aqui no Brasil. Complicou para Carla Zambelli, duplamente extraditável. É isso. Bom, como eu prometi, né, vamos ao segundo caso. Vamos aos Estados Unidos. Parece que rolou mesmo uma ajudinha do Donald Trump. O assessor para assuntos do Brasil no Departamento de Estado norte-americano, Darren Bitt, foi o responsável por atuar na liberação do ex-deputado Alexandre Ramagem, que hoje é um condenado, um golpista condenado, um criminoso condenado. Ramagem foi solto ontem à noite após ficar apenas 2 dias preso no centro de detenção do Serviço de Imigração e Controle em Orlando, na Flórida, uma prisão do ICE, né? Ele foi preso pelo ICE com o visto de turista vencido, mas ele aguarda a tramitação de um pedido de asilo. Essa aqui é a ficha do Ramagem quando deu entrada no sistema do ICE, né? Preso por questões imigratórias, está aqui embaixo, ó, com o olho meio esbugalhado, meio assustado ali na hora que foi preso, evidente, né? Qualquer um, né? O nome de Ramagem aparecia aí no site do ICE, como a gente está vendo na tela, mas não está mais disponível na lista de detidos. Esse registro, portanto, foi retirado assim que ele acabou sendo liberado por influência do governo Trump. O outro golpista foragido, Eduardo Bolsonaro, agradeceu ao presidente dos Estados Unidos pela soltura de Alexandre Ramagem. Olha só, Eduardo disse que o secretário de Estado Marco Rubio teve sensibilidade ao tratar do tema. Vamos dar uma olhada? Essa aqui é a postagem do Eduardo Bolsonaro. Meus mais profundos agradecimentos para Donald Trump e para o secretário Rubio pela sensibilidade e atenção em abordar o caso desse verdadeiro herói nacional, que nunca esmoreceu. Alexandre Ramagem merece asilo na terra da liberdade, ao lado da sua família, corajosa esposa e tal e tal. E daí põe a fotografia do Ramagem com as filhas e a esposa, que inclusive não é foragida, mas é fugida. Trabalhar, acho que ela não gosta de trabalhar, que ela é procuradora em Roraima e nunca mais apareceu para trabalhar e não pediu licença definitiva, não abriu mão do cargo, quer continuar recebendo o salário ao lado do criminoso do Alexandre Ramagem. Laura, essa versão apresentada pelo Eduardo Bolsonaro e que já tinha sido apresentada pelo Paulo Figueiredo no primeiro dia, desmente, né, se contrapõe ao que a Polícia Federal tinha afirmado, que a prisão do Ramagem se deu após colaboração entre os sistemas policiais dos 2 países. Parece que aconteceu algo diferente. Laura, traz pra gente, por favor. Rodrigo, a dúvida que está no ar é o que realmente aconteceu, né? Porque a Polícia Federal afirmou, sim, que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso numa cooperação policial internacional, inclusive com autoridades dos Estados Unidos. E segundo a PF, o Ramagem estava sendo monitorado há meses, então a expectativa era de que ele fosse continuar preso. Bom, ontem a PF disse que não foi oficialmente informada sobre a libertação. Já hoje a corporação vai se reunir com representantes dos Estados Unidos para entender as condições que levaram à soltura do ex-deputado federal Alexandre Ramagem. Essa reunião entre a PF e o ICE, na verdade, já estava marcada, mesmo antes da informação aí de que o Ramagem foi solto. O objetivo era justamente discutir o caso e evitar que ele fosse libertado, o que acabou acontecendo antes do encontro. Então agora a gente vai aguardar aí as cenas dos próximos capítulos para entender melhor o que foi que aconteceu, Rodrigo. Por enquanto, na disputa entre o que disse a Polícia Federal e o que disse o Eduardo Bolsonaro e também o que disse o Paulo Figueiredo, infelizmente nesse caso, mas os 2 extremistas saíram com a razão, porque então não tinha cooperação nenhuma, foi preso meio por acaso, tanto que depois é solto. Se tivesse cooperação, não tinha sido libertado. Agora, a família Bolsonaro vai ter que se explicar aqui no Brasil para os eleitores. Por que ela fica preocupada em soltar bandido? Outro dia o Lula falou, se o Trump quiser interferir no Brasil, quanto mais ele interferir, ele vai estar me ajudando na campanha. E é verdade. Se ficar caracterizado que o Trump fica movendo as peças
para ajudar os bolsonaristas de fora para dentro do Brasil, desrespeitando o sistema legal, a economia do Brasil, como ele já fez no tarifaço, isso é ruim para o lado do Flávio Bolsonaro e é bom para o Lula. É ruim para o Brasil ter um criminoso que não vem cumprir a pena aqui, um foragido lá nos Estados Unidos. Bom, o Ramagem, só para a gente lembrar, está foragido desde setembro, quando foi condenado pelo Supremo a 16 anos de prisão no caso da trama golpista. Segundo o STF, ele instrumentalizou, usou a ABIN, ele dirigia a ABIN, imagina, o serviço de inteligência durante o governo Bolsonaro estava com ele, com o objetivo de facilitar a tentativa de golpe para manter o Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota nas urnas em 2022. Portanto, um criminoso que atentou contra a Constituição e as leis do Brasil. Vamos virar a página, vamos para outro crime agora na seara financeira, atualizações do caso Master. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa. BRB, você sabe, é o Banco Estatal do Distrito Federal. Bom, ele foi preso, Paulo Henrique Costa, numa nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta manhã. Ele aparece aí na foto, ó. De um lado está o Vorcaro, do outro lado, o ex-presidente do banco lá no Distrito Federal, Paulo Henrique Costa. A PF identificou pagamento de propinas para o Paulo Henrique, numa transação que envolveu a compra do Master pelo BRB. Deixa eu explicar. O Master estava para quebrar, o governo do Distrito Federal falou: Paulo Henrique, você que está aí no BRB, que é um banco estatal, ajuda, compra o Master para salvar a pele do Vorcaro. E aí ele entrou no circuito. E a polícia diz que há indícios muito fortes de que ele recebeu propina para encaminhar a compra do Master pelo BRB. Só não se efetivou porque houve interferência das autoridades federais e impediram isso. Propina de que tipo? Bem, 6 imóveis teriam sido recebidos pelo Paulo Henrique Costa para autorizar a compra do Master pelo BRB. 4 imóveis em São Paulo e 2 em Brasília. Estão avaliados em mais de 140 milhões de reais. Ao todo, hoje foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão nas 2 cidades, São Paulo e Brasília. A Laura tem mais informações sobre esse caso aqui. Rodrigo, depois da prisão do ex-presidente do BRB, o ministro do STF, André Mendonça, que é o relator do caso Master, retirou o sigilo da decisão que autorizou essa nova fase da Operação Compliance Zero. O material revela novos desdobramentos desse escândalo do Master. Olha só isso. Enquanto a operação da venda do Banco Master para o BRB era estruturada e defendida politicamente, o então presidente Paulo Henrique Costa mantinha tratativas paralelas para receber propinas milionárias. As mensagens foram apreendidas numa conversa entre o Paulo e o Daniel Vorcaro e mostram que a articulação política estava andando lado a lado com essa execução do negócio. Num dos trechos, o ex-presidente do BRB cita o então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e diz o seguinte: o governador me procurou para que preparasse o material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Ou seja, parece, Rodrigo, que naquela época eles já sabiam da necessidade de criar uma, talvez, narrativa pública para sustentar o escândalo do Master e que talvez isso fosse desgastar aí o desgaste que fosse causado à imagem deles. Sim, gravíssimo isso, né, Laura? Pela troca de mensagem ficou muito claro isso que você falou. Então, o presidente do banco dizendo assim, ó, o governador, olha aí, Vorcaro, o governador pediu para que eu preparasse um material aí para a argumentação dele. Como é que ele vai argumentar que precisa comprar o Master? Nós vamos receber muitas críticas. Eles sabiam, evidentemente, o que estava acontecendo e as mensagens provam o envolvimento do governador que ele renunciou, Ibanez Rocha. Está muito claro. Em outro trecho dessa troca de mensagens, Paulo Henrique e Vorcaro discutem o valor da propina. Isso aqui é impressionante, gente. A propina seria paga em imóveis de luxo, apartamentos, né? Aí o presidente do BRB, na época, o Paulo Henrique, chega a cobrar o Vorcaro em relação ao avanço da entrega dos imóveis. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó, esse trecho na conversa deles. Paulo Henrique, eu fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Valor da propina, né? É o que está subentendido. Dependendo dos valores finais, sairia o Casa Laffer, que está no contrapiso. Casa Laffer é o nome de um prédio, né? De um empreendimento aqui em São Paulo. Está no contrapiso. E aí ele fala assim, apagando algumas mensagens. Ele sabia que tinha falado demais ali na troca de mensagens. O Vorcaro responde, você diz Casa Leopoldo? Uma cobertura que você foi
Porque o Heritage é melhor que o Laffer, não? Então eles estão discutindo apartamento X, um chama Leopoldo, outro chama Laffer, outro chama, enfim, Heritage. Aí o Paulo Henrique responde, esse era enorme, a Cris nos levou no Casa Laffer, um apartamento tipo, bem melhor. E aí o Vorcaro fala, vamos ter os delas novos de agora, né? Então eles estão negociando, detalhando, vai ser o apartamento X, vai ser o Y, né? Vamos adiante na conversa entre eles. Aqui o Paulo Henrique parece que está cobrando o Vorcaro, olha só. Amigo, o pessoal está esperando o seu de acordo sobre os imóveis de São Paulo. Pode ajudar? O Vorcaro diz, do meu lado eu dei carta branca. Onde está travado? Pode me falar? Que era isso, né? O Paulo Henrique, para fazer o negócio andar lá no BRB, queria que o apartamento fosse pro nome dele. E a construtora talvez estivesse esperando o Vorcaro dar o ok, ó, transfere aí para esse sujeito aqui. Então, aparece tudo isso na troca de mensagens. Nessa hora é bom a gente exercitar um pouco da memória, né? Quem não se lembra, hein? Paulo Henrique Costa, esse presidente do BRB que foi preso hoje, foi também quem deu o aval para o financiamento da mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília. O senador, e agora pré-candidato a presidente, comprou uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília, no valor de quase 6 milhões de reais, dos quais 3 milhões foram financiados com empréstimo junto ao BRB para se pagar em 360 vezes. Foi em 2021 esse empréstimo. O caso foi parar na justiça depois que a deputada Érica Cocai apontou que a renda do Flávio Bolsonaro era incompatível com o financiamento. Você sabe, você vai no banco e eu quero financiar aqui. O gerente vai olhar a sua renda e fala, não, peraí, você quer comprar um apartamento de 1 milhão e você ganha 3 mil por mês? Não dá. Você vai comprar uma mansão de 6 milhões, que nem o Flávio. Era muito mais, né? Isso aqui era o valor oficial. E tem uma renda boa, né? Mas uma renda que não é tão grande assim, não deveria ter sido aprovado o financiamento. Mas foi. Quem aprovou? O mesmo Paulo Henrique Costa, que agora está preso. O casal Flávio e esposa tinham uma renda de quase 37 mil na época. Para fazer o financiamento, esse aí que nós vimos, precisariam ganhar 47 mil, né? Para surpresa de muita gente, o Paulo Henrique Costa não foi o único figurão do caso Master preso hoje. Ele é o figurão que está ligado, inclusive, à compra da mansão do Flávio Bolsonaro. Mas tem mais gente aí misturada nessa história e a Laura vai trazer agora os detalhes para a gente. Rodrigo, na verdade, se tratando do caso Master, parece que tem sempre mais gente envolvida, né? Além do ex-presidente do BRB, quem também vai ver o sol nascer quadrado é o Daniel Monteiro, que é o advogado do Master. Ele é apontado como operador financeiro e jurídico do esquema de pagamentos ilícitos. Além disso, Daniel Monteiro atuava como administrador de vários fundos que foram usados para maquiar as transações financeiras na tentativa de venda do Master para o BRB. A prisão aconteceu em São Paulo, também faz parte da nova fase da Operação Compliance Zero, que foi deflagrada na manhã de hoje, Rodrigo. Importantíssimo, então. Então já chegou no chefão do Banco Público de Brasília da época. Falta chegar no Ibanez, assim como falta chegar no Banco Central, no Campos Neto. Mas está avançando a investigação. Bom, enquanto esses dois aí que nós mostramos, né, o Paulo Henrique Costa e o advogado, que a Laura acabou de mostrar, enquanto esses dois dão as boas-vindas à prisão, o chefão do esquema, o Daniel Vorcaro, prepara a saída dele da cadeia. A apuração da Mônica Bergamo, nossa colega da Folha de São Paulo, indica que a proposta de delação premiada do dono do Banco Master vai ser apresentada no mês que vem, em maio. É uma bomba relógio em Brasília, como diz aí a nossa manchete na tela. Apesar da expectativa criada por integrantes da Polícia Federal de que a proposta poderia ser até adiantada, não está no ponto ainda de entregar, porque o Vorcaro está nos rascunhos e vai deixar tudo para o mês de maio. Mas está chegando a hora e vai sobrar para muita gente no mundo político e no mundo das finanças. Vamos falar ainda do judiciário, guerra entre os poderes. Não ficou só na promessa. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, acionou a Procuradoria-Geral da República contra o senador Alessandro Vieira, do Sergipe. O motivo é a apresentação do relatório final da CPI do crime organizado. Nós trouxemos nos últimos dias aí, né? Esse relatório foi elaborado por Vieira, acabou sendo rejeitado pela comissão,
Mas no relatório o senador pedia indiciamento de ministros da Corte, do Supremo, além do indiciamento do próprio PGR Paulo Gonet. O documento, por outro lado, não apresentou indiciamento de nomes importantes ligados ao crime. Por exemplo, Beto Louco e o outro primo, né, que são da Operação Carbono Oculto. Ninguém do caso Master foi indiciado. Pessoas ligadas à chacina no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, não foram indiciadas, autoridades inclusive. Tudo isso gerou muito estranhamento. O senador pegou toda a investigação e apontou tudo contra o Supremo. Parecia uma operação política para dar discurso para o bolsonarismo. A Laura tem mais informações sobre essa reação, né, do Gilmar Mendes, que continua bastante pesado também, Laura. Sim, Rodrigo, para o ministro Gilmar Mendes, essa iniciativa pode configurar abuso de autoridade e também desvio de finalidade. Vale lembrar que o escopo inicial da investigação da CPI era apurar o avanço das facções e das milícias no Brasil. No ofício, Gilmar Mendes afirma que houve grave arbitrariedade na condução do relatório e que a própria presidência do STF já tinha se manifestado sobre o caso, repudiando a ilegal iniciativa de indiciamento. No documento, o ministro também destaca que desvios de finalidade em CPIs enfraquecem os pilares democráticos e também ameaçam os direitos fundamentais de qualquer cidadão. Já do outro lado da Praça dos Três Poderes, Rodrigo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ofereceu a ajuda da Advocacia Geral da Casa para o senador Alessandro Vieira, depois que o Gilmar Mendes pediu a investigação do parlamentar. O Alcolumbre disse que a assistência jurídica está disponível para auxiliar em tudo o que ele considerar necessário, inclusive para defender a legitimidade do voto popular e a prerrogativa do senador da República. Parece que vem aí mais um capítulo desse embate conturbado entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, né, Rodrigo? É o que está aí no horizonte, não digo nem no horizonte, já está em andamento, Laura, uma guerra entre o Supremo e o Senado, antes mesmo dos bolsonaristas, como tem prometido, tentarem um ataque aí depois da eleição de 2026, eles estão prometendo partir para cima do Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que Alessandro Vieira, o senador, respondeu às críticas dos ministros dizendo o seguinte, abre aspas, as pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país, eu não me curvo à ameaça, diz Alessandro Vieira. Bom, essa novela ainda vai render vários capítulos, porque o STF não parece muito afim de baixar a guarda, não. Inclusive está propondo regras mais rigorosas para o funcionamento das CPIs, para custódia de provas, por exemplo, nas CPIs, é o que está na manchete aí no telão. O Supremo quer um novo regulamento que preveja o seguinte, um intervalo de tempo para quebra de sigilo. Então não poderia quebrar sigilo 20 anos para trás, 10 anos para trás. Liberar o acesso das informações só para o presidente e o relator da CPI, não para 20 parlamentares, porque daí acaba vazando, né? Vetar que pessoas alheias ao objeto da comissão sejam convocadas a depor, como fez a comissão do INSS, que queria usar até convocar o Lulinha, o filho do presidente, etc. Evitar, então, o desvio de finalidade. Esse é o objetivo do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, os senadores vão dobrar a aposta, porque também estão propondo mudanças, né, Laura? Porque fica essa guerra entre Supremo e Congresso Nacional. Do lado do Senado, o que os senadores estão propondo, Laura? Rodrigo, os parlamentares da Casa estão conversando para criar medidas que visam conter o Supremo Tribunal Federal. As articulações estão sendo lideradas por senadores da oposição, principalmente aqueles que apoiaram abertamente o relatório do Alessandro Vieira, que acabou sendo rejeitado. O objetivo é reforçar os instrumentos da CPI e alterando assim as regras, e para isso reiterar aí a influência do Supremo, retirar a influência do Supremo nas comissões parlamentares de inquérito, Rodrigo, ou seja, mudar as regras e tirar a influência do STF. O próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, já encomendou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que obriga o comparecimento de todos que forem convocados para uma futura CPI, Rodrigo. Nesse ponto, eu diria que os parlamentares têm razão também, porque a CPI está lá para investigar. Aí convoca uma autoridade, o ministro do Supremo dá uma liminar e fala, não, o senhor está convocado, mas não precisa ir. Aí é uma desmoralização. Para que serve a CPI, então? Se a CPI estiver agindo dentro da regra, dentro do que estipula a lei, tem todo o direito de fazer convocação de testemunhas ou de acusados. Não pode também o Supremo ficar intervindo numa investigação feita pelo Legislativo. Está previsto na Constituição. Importante estabelecer mesmo esses limites. Pessoal, uma nota aqui, eu diria triste, né, no mundo da política. Olha só isso, ó. A Justiça de São Paulo aceitou hoje
o pedido de interdição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi presidente por 2 mandatos, presidente pelo PSDB. Esse pedido foi feito pelos 3 filhos dele, Paulo Henrique, Luciana e Beatriz. Fernando Henrique tem hoje 94 anos e sofre de Alzheimer, num estágio já avançado. O pedido dos filhos justifica, diz que diante do agravamento do Alzheimer, o ex-presidente tornou-se incapaz de praticar atos da vida civil. Então, assinar documentos, operar as contas bancárias, cuidar do dia a dia. Então, os filhos, isso acontece, pessoal? É algo que a justiça decide com muito cuidado, sempre, e nesse caso, envolvendo uma ex-autoridade, que exerceu o mandato por 2 vezes, inclusive, foi no mandato dele que o Brasil conseguiu controlar a inflação com o Plano Real. A família e a Fundação Fernando Henrique Cardoso afirmam que não vão comentar o assunto, que é estritamente de fórum íntimo, claro, mas está feito o registro, porque ele é uma figura pública, os detalhes não interessam, mas o registro jornalístico está feito. Pessoal, a água bateu, hein? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve acelerar a tramitação da PEC para acabar com a escala 6x1. O objetivo é levar o texto à votação numa data próxima ao 1º de maio, que está aí já, A informação foi confirmada pelo líder do PSOL na casa, o deputado Tarcísio Mota, que participou da reunião no Colégio de Líderes. Laura tem mais informações. Durante esse encontro, a proposta de emenda à Constituição vai seguir em tramitação paralela a esse projeto de lei que foi enviado pelo Lula, que trata do mesmo tema e pode avançar sob regime de urgência constitucional. Essa estratégia permite que o Congresso mantenha 2 frentes abertas sobre o mesmo assunto, ampliando as possibilidades de deliberação em curto prazo. E de acordo com o líder do PSOL, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem reiterado a intenção de pautar a proposta no momento simbólico, buscando a aprovação nas proximidades do Dia do Trabalhador, que é 1º de maio. É isso, então em breve vai ser pautado. Corre, Mota, corre, porque é interesse da imensa maioria dos trabalhadores do Brasil. Trump levou mais uma, hein? Em entrevista ao jornal El País, Lula voltou a criticar o presidente dos Estados Unidos. Diz que líderes mundiais devem buscar respeito em vez de tentar governar pelo medo. Vamos ver o que disse Lula na entrevista ao El País, principal jornal espanhol. Trump não tem o direito de acordar de manhã e achar que pode ameaçar um país. Ele não foi eleito para isso, o mundo não lhe dá direito disso, a Constituição dos Estados Unidos não garante isso e muito menos a Carta da ONU, diz o Lula para o jornal espanhol. E a Espanha também tem um primeiro-ministro que tem enfrentado Trump e o Estado de Israel dizendo: estão abusando, não podem fazer o que estão fazendo. Então Lula tem uma aliança com o Sánchez, que é o primeiro-ministro espanhol, nessa resistência aos avanços do Trump. Que, aliás, tem notícia de hoje também, Trump conseguiu avançar nas tratativas de paz no Oriente Médio. A gente nunca pode acreditar muito no que ele fala, mas está anunciando. O presidente dos Estados Unidos anunciou que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias. Laura, traz os detalhes para a gente sobre isso, por favor. Rodrigo, a trégua foi anunciada pelo Trump na própria rede social dele, a Truth Social, e a gente separou um trecho do post. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, acabei de ter excelentes conversas com o presidente do Líbano e com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu de Israel. Esses 2 líderes concordaram que para alcançar a paz entre seus países, vão iniciar formalmente um cessar-fogo de 10 dias. Foi uma honra para mim resolver 9 guerras ao redor do mundo e esta será a 10ª, então vamos conseguir. Agora, Rodrigo, é muito fácil resolver uma guerra que ele próprio causou, Muito fácil, eu não diria, Laura, porque ele está assim, rolando inteiro. No caso do Irã também, e tem que ver, no caso do Líbano, se o Hezbollah vai entregar as armas ou não. Me parece que não. E aí Israel também diz que não aceita. E, enfim, é um rolo. O Trump afundou num atoleiro envolvendo Irã, Líbano e Israel. Uma última nota aqui no campo internacional, eu vou falar sobre a América Latina, a eleição no Peru. Aconteceu no domingo passado e até agora não tem resultados, pessoal. A Keiko Fujimori, que é da direita, está em primeiro lugar e vai para o segundo turno da disputa presidencial. O segundo colocado é o López Aliaga, que é um ultra conservador. Ele estava em segundo, foi ultrapassado na apuração dos votos e agora, como bom extremista de direita, está dizendo que a eleição não vale. Está convocando as pessoas para ir para as ruas fazer baderna lá no Peru. Acho que a gente tem até a imagem desse Aliaga, que é o sujeito que está fazendo a confusão. É esse aqui, ó. Rafael López Aliaga é denunciado criminalmente
por incitar a população à insurgência. Ele foi ultrapassado nas apurações por apenas 7 mil votos. Ele foi ultrapassado pelo Roberto Sanches, que é um candidato de esquerda que pode ir ao segundo turno contra a Keiko Fujimori. Situação de muita instabilidade. A gente vai continuar acompanhando estas apurações lá na eleição peruana. Laura, obrigado pela participação ao vivo mais uma vez. E a gente pede para o pessoal deixar like na nossa transmissão, que ajuda muito a gente também. É verdade, Rodrigo. Até amanhã para você e nossos espectadores. É isso. E eu digo também para todo mundo participar do Dia D, o Dia D da soberania digital, né? As Big Techs têm poder de decidir o que você vê e o que depois desaparece do seu feed. O Edu Moreira vai anunciar uma novidade aqui no ICL na terça-feira, dia 28 de abril, às 8 da noite. Você se inscreve em iclurgente.com.br, está aqui embaixo na tela. Vou repetir, iclurgente.com.br, você se inscreve para no dia 28 de abril, depois do feriado, né, participar do Dia D da soberania digital. O ICL tem uma solução para virar esse jogo e a gente não ficar na mão das Big Techs. Se inscreva em iclurgente.com.br. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá, daqui a pouco eu estou por lá. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente. Como jornalista, você já teve seu trabalho censurado nas redes? Censurado diretamente? Não. Aquela ideia de que você é proibido de falar isso. Mas eu já senti várias vezes que alguns assuntos perdem tração nas redes. Assuntos que, em geral, são de interesse ou dos Estados Unidos, de Israel, do setor financeiro no Brasil. Dá a impressão que eles têm ali um índice em que alguns assuntos vão andar mais do que outros. E aí, quando não interessa, quando é um tema que vai entrar em choque com o núcleo do sistema internacional, do sistema financeiro, do sistema de poder, parece que os temas não andam nas redes sociais. O que você considera mais grave nessa questão das Big Techs? É o fato das redes sociais, das plataformas, não terem transparência. Como é que funcionam os algoritmos? Como é que eles programam? Por que alguns assuntos rodam mais e outros menos? Já houve tentativas, projetos de lei, para que eles sejam obrigados a revelar como é que organizam os algoritmos. Mas esse é o grande truque. E esse truque é praticado fora do Brasil, por plataformas que estão lá nos Estados Unidos, que estão fora do nosso país e que ditam a maneira como o debate vai se dar aqui. Isso eu acho que é gravíssimo. Países como China, como a Rússia, perceberam logo isso e têm redes sociais próprias, com os seus algoritmos, para não ficar dependendo do que é decidido fora, nos Estados Unidos em geral e às vezes na Europa também. E qual a importância de nos mobilizarmos diante dessa situação? A importância é a gente, primeiro, pedir que haja uma regulamentação das plataformas e das redes sociais no Brasil. Já houve essa tentativa e o projeto foi bloqueado. O segundo ponto é criando ferramentas tecnológicas brasileiras, porque a gente faz um esforço danado aqui no ICL, em outros lugares, para gerar conteúdo diferente. Só que esse conteúdo, ele vai rodar mais ou menos a depender do que interessa as plataformas que estão fora do país. A gente tem que ter ferramentas tecnológicas. Tão importante quanto o conteúdo que a gente roda nas redes é ter ferramentas tecnológicas que influam no andamento do que é debatido nas redes.